Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Nós estamos nessa série de vídeos falando sobre a oração. Que Deus possa abençoar todos os amigos que estão inscritos nesse canal, você e a sua família. Que Deus abençoe também você que está clicando aqui, participando desse vídeo acerca da oração. Que Deus abençoe você também, toda a sua família. Se você quiser se inscreva e participe aqui do canal É Tempo de Oração e não importa a sua religião. Muito bem, no outro vídeo a gente trouxe oração e a obra de Deus e nós trouxemos para vocês 4 passos relacionados à obra de Deus e à oração, ou ao contrário, né? A oração e a obra de Deus. E nesse vídeo nós iremos então trazer a explicação da passagem de Ezequiel 36, versículo 37. É surpreendente. O Senhor diz que tem um propósito: aumentar a casa de Israel como um rebanho. Esta é a vontade de Deus. O que Ele ordena, faz. Entretanto, não realiza instantaneamente, mas espera um pouco. Qual o motivo da espera? Diz o Senhor: ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel. Deus já decidiu multiplicar a casa de Israel, mas deve esperar até que os filhos de Israel entendam sobre a oração e clame a Deus sobre o assunto. Vejamos que ele, ainda que ele tenha resolvido realizar certas coisas, não o fará imediatamente. Espera até que os homens mostrem o acordo antes de prosseguir. Toda vez que espera, nunca o faz imediatamente. Não, ele espera, se necessário, que seu povo expresse de acordo em oração antes de agir. Realmente é um fenômeno muito espantoso. Tenhamos sempre em mente esta verdade: todas as obras espirituais são decididas por Deus e desejadas por seus filhos. Todas iniciam-se em Deus e são aprovadas por seus filhos. Este é o grande princípio da obra espiritual. Ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, diz o Senhor. A obra de Deus espera a petição dos filhos de Israel, a oração dos filhos de Israel, em um dia em que os israelitas com efeito pediram e Deus, sem tardar, o executou. Vemos este princípio da obra de Deus? Depois de iniciar algo, faz pausa em sua execução para que oremos. Desde a fundação da igreja, não há nada que Deus faça sobre a terra sem a oração de seus filhos. Desde o instante que tem seus filhos, faz tudo segundo a oração deles. Coloca tudo em sua oração. Não sabemos por que ele age assim, mas sabemos que isto é um fato. Deus está disposto a chegar à disposição de se deleitar em cumprir sua vontade por meio de seus filhos. Agora, vamos ver para Isaías 62, que na verdade foram as referências que eu li no outro vídeo, né? Tanto essa explicação de Ezequiel 36, porque se você está ouvindo nesse vídeo aqui, no outro nós lemos sobre Ezequiel 36 e aqui nós estamos explicando. E agora Isaías 62. Vamos ver essa ilustração de Isaías 62. Quando ele diz: sobre os teus muros, ó Israel, pus guarda, e todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis nem deis descanso a Ele, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Deus pretende estabelecer Jerusalém
e pô-la por objeto de louvor na terra. Como o faz? Como que ele faz? Põe guarda sobre os muros para que clamem a ele. Como devem eles clamar? Não descanseis nem deis a ele descanso. Devemos clamar a ele incessantemente e não dar-lhe descanso? Devemos continuar orando até que realize sua obra. Embora o Senhor já tenha desejado colocar Jerusalém por objeto de louvor na terra, entretanto põe guarda sobre os muros. Por sua oração ele opera. Insta-os a orar, quer dizer, os leva a orar, não somente uma vez, mas orar sem cessar, continuar a orar até que sua vontade seja feita. Em outras palavras, a vontade de Deus é governada pelas orações do homem. O Senhor espera que oremos, compreendamos claramente que quanto ao conteúdo da vontade de Deus, o próprio Deus é quem decide. Nesta decisão não tomamos parte. Entretanto, o fazer sua vontade é governada por nossa oração. Cada vez um irmão observou, cada vez que alguém observa, que a vontade de Deus é como um trem de ferro, enquanto nossa oração é como os trilhos. O trem pode ir a qualquer lugar se tiver trilhos sobre os quais correr. Tem poder tremendo para ir ao leste, oeste, sul e norte, mas somente pode ir a lugares onde existem trilhos. Portanto, não é porque Deus não tenha poder. Ele, como o trem, tem poder, grande poder, mas escolheu ser governado pela oração do homem. Portanto, todas as orações de valor, como os trilhos do trem, preparam o caminho de Deus. Frequentemente, se não tomarmos a responsabilidade da oração, impediremos o cumprimento da vontade de Deus. Ao criar o homem, Deus deu-lhe o livre-arbítrio. Portanto, no universo existem 3 vontades diferentes, a saber, a vontade de Deus, a vontade de Satanás, o inimigo, e a vontade do homem. As pessoas podem indagar por que o Senhor não destrói Satanás em um instante. O Senhor podia, mas não o fez. E por quê? Porque deseja que o homem coopere com ele ao lidar com Satanás. Ora, Deus tem sua vontade, Satanás a dele, o homem a sua. Deus procura que a vontade do homem se una à vontade dele, à vontade de Deus. Não destruirá a Satanás sozinho. Não sabemos por que Deus escolheu proceder dessa maneira, mas sabemos que ele se deleita em atuar assim, a saber, que não agirá independentemente. Procura a cooperação do homem. Esta é a responsabilidade da igreja sobre a terra. Até porque no final de tudo, Satanás será destruído, certo? Quando o Senhor deseja fazer uma coisa, primeiro ele coloca seu próprio pensamento em nós, mediante o Espírito Santo. Somente depois de tornarmos esse pensamento em oração, ele executa. Tal é o procedimento da operação divina. Deus não opera nada de outra forma. Ele precisa da cooperação dos homens. Ele precisa de uma vontade que seja unida com a sua, que lhe seja favorável. Se Deus fizer tudo sem envolver a nós, os homens, então não há absolutamente nenhuma necessidade de estarmos aqui na terra. Nem precisamos conhecer a vontade dele. Mas toda a vontade de Deus deve ser feita por nós, pois ele pode que nossa vontade, ele pede que nossa vontade, ele quer que nossa vontade seja unida com a sua vontade. Portanto, o primeiro passo para fazermos a vontade de Deus e que expressamos sua vontade em oração. A vontade de Deus é expressa diante de nossa oração. Bom seria que
percebamos que a oração é deveras um trabalho, um ministério. Não há obra mais importante do que a oração, porque esta realiza e também expressa a vontade de Deus. Tanto realiza a vontade de Deus como expressa. Donde se depreende de toda a oração que procede da vontade de Deus, do ego, é inútil. As orações, de acordo com a vontade de Deus, originam-se em Deus, são-nos reveladas pelo Espírito Santo e voltam para Deus quando oramos. Toda oração de acordo com a vontade de Deus deve originar-se da sua vontade. Os homens meramente reagem a essa vontade e a transmitem. Tudo o que começa conosco são orações sem valor espiritual. Ao lermos a história da igreja cristã, notamos que todo grande reavivamento é resultado de oração. Isso nos mostra como a oração capacita o Senhor a fazer o que deseja. Não podemos pedir-lhe que faça o que não deseja, embora certamente possamos atrasar o que ele deseja fazer. Deus é absoluto, portanto não podemos mudá-lo, nem podemos forçá-lo a fazer o que não deseja. Assim, ainda assim, quando somos chamados para ser canais de sua vontade, podemos sem dúvidas bloquear a obra de Deus se não cooperarmos com Ele. Por isso, nossa oração nunca deve ser no sentido de pedir que o Senhor faça o que não deseja ou tentar mudar sua vontade. É simplesmente orar segundo sua vontade, desta forma capacitando-o a fazer o que deseja. No caso de implorarmos com a expectação de forçá-lo a fazer o que não tem intenção de fazer, estamos desperdiçando nosso esforço, pois nossa oração não tem valor algum. Se Deus não deseja agir, quem pode fazê-lo agir? Só podemos fazer uma coisa, isto é, podemos orar segundo o desejo de Deus. Então, Ele realiza a sua obra porque somos um com Ele. Tome como exemplo a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Centenas de pessoas, centenas de anos antes do dia de Pentecostes, no tempo real, no tempo de Joel, no tempo certo, Deus já havia mencionado esta vinda. Mas o Espírito Santo somente desceu depois de muitos discípulos terem se reunido e orado e buscado o Espírito de Deus. Embora o advento do Espírito tivesse muito tempo atrás sido determinado por Deus, profetizado lá pelo profeta Joel, muitos anos antes de Cristo, não aconteceu até que seu povo orou. O Senhor é capaz de fazer muitas coisas. Ainda assim, Ele gosta de fazê-las depois que os homens tenham orado. Ele espera nosso consentimento. Ele já está pronto e disposto, mas quer que também estejamos. Muitas são as coisas que Ele decidiu fazer. E ainda assim espera, porque ainda não lhe expressamos nosso acordo, concordando com as Escrituras, com o que está escrito, e que possamos ver que, embora não tenhamos o poder de forçar Deus a fazer o que Ele não deseja, entretanto, podemos pedir-lhe que o faça o que deseja. Frequentemente perdemos bênçãos espirituais porque falhamos em expressar a vontade de Deus em oração. Quão excelente será se alguém se devotar exclusivamente ao trabalho da oração, ao ministério de oração, de orar uns pelos outros, de orar buscando a Deus para que se cumpra a sua vontade na sua igreja e na vida do próximo. Deus espera que pessoas tais operem com Ele a fim de capacitá-lo a terminar sua obra. Alguns cristãos podem perguntar por que o Senhor não salva mais pecadores, por que Leão faz com que a cada cristão triunfe. Sinceramente, creio que Ele faria tais coisas se o seu povo tão somente orasse.
Ele está disposto a operar, mas primeiro deseja obter um povo que trabalhe com Ele. Então nós estamos falando justamente sobre isso, a oração, certo? E a obra de Deus. Muito bem, devido ao nosso tempo, nós damos continuidade no próximo vídeo. E se você gostou, está gostando dessa pesquisa, desses estudos sobre a oração, dê um joinha, dê um like, se inscreva quem não é inscrito e passe para outros essa pesquisa, esse entendimento, para que as pessoas entendam a importância da oração. Tá bom? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.